Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Valentina cuidadosamente enfaixava a pata ferida de uma gata que havia se envolvido numa briga com outra. Com habilidade, cortou o excesso da faixa com uma tesoura. Pronto! Agora sua bela está fora de perigo. Nenhuma infecção vai incomodar essa mocinha, disse a jovem com um sorriso, entregando a felina peluda de volta à dona, uma senhora de idade. Valentina, minha querida, muito obrigada, respondeu a mulher, recebendo a gata nos braços e enxugando discretamente uma lágrima que escorria pela bochecha. Juro por Deus, se não fosse por você, nem quero imaginar o que teria acontecido com a minha belinha. Ela é tão tranquila, quase nunca briga com outros gatos, mas dessa vez. Valentina, que trabalhava na clínica veterinária como assistente e também fazia as vezes de enfermeira, apenas abanou a mão, descontraída. Imagina, não precisa agradecer. O importante é que você trouxe ela a tempo. Um dono atencioso é o segredo para uma vida longa e saudável do bichinho. A senhora concordou com a cabeça, agradeceu mais uma vez e foi embora. Valentina pegou uma toalhinha especial, borrifou um pouco de antisséptico e começou a limpar a mesa alta onde geralmente examinavam os animais trazidos pelos donos. Valentina Souza tinha acabado de completar 23 anos no mês anterior. Morava com a mãe, Joana Souza, em uma cidade pequena do interior. Desde criança, Valentina era apaixonada por animais e sonhava em se tornar veterinária. Quando concluiu o curso técnico em um colégio, conseguiu trabalho como auxiliar em uma das clínicas mais conhecidas da cidade, e estava completamente satisfeita com isso. Ela decidiu alugar um apartamento mais perto da clínica, para não perder tempo nem dinheiro com transporte público, algo que sua mãe, Joana, compreendeu perfeitamente. Joana criou a filha sozinha, sem qualquer ajuda do ex-marido, que as deixou quando Valentina tinha apenas 4 anos. Mesmo assim, trabalhando como bibliotecária na época, fez de tudo para proporcionar à filha o melhor possível dentro da realidade em que viviam. Valentina amava profundamente a mãe e era muito grata por tudo que ela havia feito. Por isso, mesmo agora, trabalhando na clínica, fazia questão de ajudá-la, inclusive depositando uma parte do salário todos os meses diretamente na conta da mãe. A jovem assistente veterinária estava feliz com a vida que levava. O único sonho que ainda restava a Valentina era encontrar um homem decente com quem pudesse construir uma família. Frequentemente, ela se imaginava vivendo uma vida tranquila e estável ao lado de alguém especial. Sonhava com uma casa grande e iluminada, com o dia em que teria 2 filhos, um menino e uma menina, e com quanto eles aprenderiam, desde pequenos, a cuidar um do outro e a defender sua família no futuro. Valentina já estava na clínica há pouco mais de 6 meses quando teve a impressão de que aquele sonho estava começando a se tornar realidade. Numa tarde, ela passeava sem pressa por um shopping center. Queria comprar alguma roupa nova, renovar o guarda-roupa. Observando com encanto as vitrines decoradas, ela nem percebeu quando deixou cair o lenço de seda leve, que havia amarrado de forma prática na alça da bolsa. Moça, espere um pouco. Ouviu uma voz masculina agradável atrás de si. Acho que você deixou cair isto. Valentina se virou e viu diante dela um rapaz alto, vestindo de azul escuro de corte moderno e um casaco de lã. Ele sorria amplamente enquanto estendia o lenço que ela havia deixado cair. Ah, é verdade, disse ela, ao notar a alça vazia da bolsa. Que sorte a minha você ter visto. Esse lenço tem muito valor para mim. Foi presente da minha mãe, quando terminei o ensino médio. Assim que terminou a frase, sentiu o rosto corar até a raiz dos cabelos. Nem ela acreditava que tinha se aberto tanto com um desconhecido. Mas o rapaz parecia não ter notado seu constrangimento. Apenas deu de ombros, simpático, e ainda sorrindo, disse: então é sinal de que a gente não se encontrou por acaso. Isso é um sinal, sim. Um sinal de que a gente precisa almoçar junto. O que você acha? Valentina ficou um pouco sem graça diante daquela proposta inesperada. Foi então que o rapaz pareceu se lembrar de algo. Ah, esqueci de me apresentar. Meu nome é Renan. Renan Antunes, disse ele, estendendo a mão firme e elegante. Valentina, respondeu ela, apertando a mão dele com um sorriso tímido. E no instante em que suas mãos se tocaram, ela teve a estranha sensação de que algo dentro dela estava mudando. Era como se o mundo tivesse mudado de lugar, e o coração dela, de repente, se abrisse para o primeiro sentimento sério,
uma luz intensa iluminando sua alma. Então, o que acha do almoço? Repetiu Renan. Tem um lugar ótimo aqui perto. A massa italiana deles é incrível. Seria um crime você ir embora sem provar. E olha que aviso logo, não aceito recusas. Renan continuava sorrindo, e a cada segundo a conquistava ainda mais com sua simpatia contagiante. Valentina, percebendo que não teria forças para resistir, abaixou os olhos e murmurou timidamente. Olha, eu normalmente não faço esse tipo de coisa. Quer dizer, eu não costumo sair assim, do nada, com alguém que acabei de conhecer na rua. Mas com você, acho que posso abrir uma exceção. Quando ela levantou os olhos, os dois se encararam, e a garota sentiu que havia entre eles uma conexão invisível. Era como se uma linha dourada e mágica os unisse, revelando que suas almas, de algum modo, se reconheciam. Valentina, disse Renan lentamente, olhando direto em seus olhos. Você, sem dúvida, fez o meu dia muito mais feliz. Dizendo isso, ele levou delicadamente a mão dela aos lábios e a beijou com leveza. As bochechas de Valentina se tingiram de vermelho, e uma onda de calor gostoso percorreu todo o seu corpo. O almoço foi maravilhoso. Valentina não apenas experimentou pratos que normalmente nem ousaria pedir, por causa do preço, como também ficou encantada com as histórias que Renan contou sobre si mesmo. Ele disse ser filho de pais muito ricos, empresários influentes do alto escalão da capital. Diferente da família, que lidava com o setor agroindustrial, segundo ele, um negócio tradicional tocado pelo pai, Renan nunca se interessou muito por essa área. O que o atraía eram as tecnologias modernas. Por isso, havia feito faculdade em um instituto internacional e agora procurava emprego como programador em alguma boa empresa. Descobri que aqui tem uma filial de uma multinacional com a qual eu adoraria trabalhar, comentou ele, cortando um pedaço suculento de rosbife. Assim que soube, mandei meu currículo. E fui chamado para uma entrevista. Valentina o ouvia com interesse genuíno. Sempre teve curiosidade em saber como viviam aquelas pessoas sobre as quais só lia nas colunas sociais. Quando contou onde ela mesma trabalhava, vi um brilho sincero de admiração nos olhos do rapaz. Uau! Exclamou Renan, impressionado. Você é incrível. Escolheu uma profissão tão nobre. Salvar animais. Isso é maravilhoso. Nossa, você fala como se fosse algo surpreendente, disse Valentina, mais uma vez corando de leve, envergonhada. Naquela altura da conversa, eles já tinham abandonado o formal e falavam com naturalidade, no você. E você acha que não é? Rebateu ele, com simplicidade. Pelo visto, você realmente não faz ideia de como vivem as meninas da capital. Renan balançou a cabeça, com uma expressão quase triste. Hoje em dia, todas querem uma única coisa. Ou melhor, duas. E quais são? Perguntou Valentina, curiosa. Primeiro, o iPhone mais novo, disse ele, dobrando um dos dedos. Segundo, um marido que banque tudo. Salão de beleza, viagens, roupas caras e de grife. Renan fez um gesto, como quem não queria continuar a lista. Ah, para com isso, retrucou Valentina, cética. Não acredito que toda garota numa cidade grande sonha só com isso, pegar um marido rico. Ele pousou os talheres, segurou a mão dela sem cerimônia, e a olhou nos olhos com firmeza. Pode acreditar em mim. Eu nasci lá. E no meio de todas essas mulheres, você é um verdadeiro tesouro. Única. Um tipo raro de se encontrar. Aquele dia mudou completamente a vida de Valentina. Trouxe a ela alguém que ela jamais imaginaria encontrar. Depois do primeiro encontro, veio o segundo. E logo os dois já formavam um casal. O relacionamento evoluiu de forma tão rápida e intensa que, para Valentina, tudo mais parecia um conto de fadas do que a vida real. Renan a mimava com presentes caros, a levava ao teatro, a exposições de arte exclusivas. E além de tudo isso, tomou uma decisão surpreendente. Resolveu permanecer na cidadezinha dela por causa dela. Ele falou que havia sido aprovado na empresa onde tinha se candidatado e que, no momento, já tinha começado o estágio lá. Agora, nós dois não vamos mais precisar ficar nem um dia longe um do outro, disse Renan, olhando para Valentina com um brilho nos olhos. E eu acho que chegou a hora de dar o próximo passo no nosso relacionamento. E que passo seria esse? Perguntou Valentina, intrigada, com o coração disparado no peito,
como se o ar começasse a faltar. Quero que a gente viva junto, declarou ele com firmeza. Val, eu te amo. Mas acho que você já suspeitava disso há algum tempo, brincou ele, sorrindo. E esses pequenos momentos que passamos juntos, já não são suficientes para mim. Quero acordar com você todos os dias, te ver, te beijar, começar e terminar cada dia ao seu lado. Ela achava que estava sonhando. Tudo aquilo era tão incrível, tão perfeito, que parecia irreal. Embora já tivessem se declarado apaixonados, sempre que ouvia aquelas palavras, o coração de Valentina se enchia de alegria. Eu aceito, claro que aceito, respondeu ela, emocionada, beijando seu programador. Mas tem uma condição, vamos morar no meu apartamento. Você já cobre a maior parte das nossas despesas. Eu também quero contribuir, mesmo que seja um pouco, com o orçamento da casa. Valentina então se calou por um instante, achando que talvez tivesse falado demais. Pensou que talvez fosse cedo demais para falarem em vida de casados. Primeiro deveriam conviver um tempo, ver se realmente combinavam, se davam certo no dia a dia. Mas, para sua surpresa, Renan recebeu a ideia com naturalidade. Na verdade, concordou plenamente. Disse que, como futuros companheiros, precisavam mesmo começar a dividir as responsabilidades da vida dois, inclusive os gastos. Valentina mal conseguia acreditar. Renan era, em todos os sentidos, a realização de seus sonhos e esperanças. Ela sentia, com todo o seu ser, que uma nova fase estava começando, cheia de amor e felicidade. Alguns meses depois de começarem a morar juntos, Renan chegou em casa, uma noite, transbordando de empolgação. Tenho uma surpresa inacreditável para você, disse ele, sem fôlego, fazendo o coração dela bater ainda mais forte. Qual é? Conta logo. Você sabe que eu detesto esperar, disse Valentina, quase pulando de ansiedade. Enquanto uma expressão misteriosa surgia no rosto do namorado, Valentina mal conseguia conter a ansiedade. Tá bom, disse Renan, rindo. Eu contei para os meus pais que quero me casar com você. O quê? Valentina arregalou os olhos, incrédula. Você chegou a contar para eles que a gente tá junto? Mas, espera aí, Renan, continuou ela, ainda confusa. Você tá me pedindo em casamento? Até onde Valentina sabia, ele nunca tinha sequer mencionado aos pais que estava namorando. Me dá um tempo, tá? Respondeu ele. Meus pais são complicados. Provavelmente não vão gostar nada de saber que tomei uma decisão tão importante sem consultá-los. Nesse instante, Renan abriu o paletó discretamente e mostrou uma pequena caixinha de veludo. Mas, antes que ela pudesse ver direito, ele a guardou de volta no bolso. Renan, eu não tô entendendo nada, disse Valentina, franzindo a testa. O que tudo isso significa? A gente comemora o noivado quando eu voltar da viagem, disse ele com um sorriso enigmático. Me desculpa por ter jogado tudo assim, de repente. Meus pais querem te conhecer neste fim de semana, mas justo agora fui escalado para uma viagem a trabalho, para testar um sistema numa cidade vizinha. Se tudo der certo, fecho um contrato importante. Imagina só o que isso pode significar. Continuou ele, animado. Vou passar a ganhar muito melhor. Aí a gente pode fazer uma festa de verdade. Valentina ficou surpresa por ele já ter feito tantos planos sem sequer conversar com ela antes, sem nem perguntar se ela queria se casar. Mesmo assim, sentiu uma alegria inesperada com tudo aquilo. Parecia precipitado, talvez até confuso. Mas aquele relacionamento era diferente de tudo que ela já havia vivido. Ah, Renan, a gente pode fazer um casamento simples mesmo, disse ela, balançando a cabeça. A mamãe cozinha alguma coisa gostosa. A gente reúne os amigos. Eu, para falar a verdade, não curto muito essas festas caríssimas. E eu sou contra casamento de pão duro, rebateu ele, com um brilho determinado nos olhos. Eu sou Antunes ou não sou? Minha esposa não vai comer torta no próprio casamento. Quero que você se sinta uma verdadeira princesa nesse dia, disse Renan com convicção. Só me incomoda a ideia de ter que pedir dinheiro emprestado aos meus pais para fazer nosso casamento. E agora surgiu esse projeto. Se tudo der certo, a gente vai ter uma vida bem diferente, Val. Uma vida de verdade. Por mais alguns minutos, ele tentou tranquilizar a noiva, ainda visivelmente confusa,
dizendo que não havia problema nenhum em ela visitar seus pais sem ele. Então, tirou do bolso uma passagem de avião e entregou a ela. Aqui está, meu amor. Considera isso o ingresso para nossa nova vida. Só preciso que você cause uma boa impressão nos meus pais. Que eles entendam, de uma vez por todas, que eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões, sem que eles se envolvam em tudo. Valentina pegou a passagem com os dedos trêmulos de nervosismo e concordou com a cabeça. Eu confio em você, disse Renan com firmeza. Sei que você não vai me decepcionar. Você entende o quanto isso é importante para mim? Para nós? Valentina sentia-se como uma folha frágil sacudida pelo vento. Claro que ela estava disposta a ajudar o homem que amava, e sabia que, cedo ou tarde, teria mesmo que conhecer os pais dele. Mas a verdade era que ela nunca tinha andado de avião na vida. E mal conseguia imaginar como se sairia numa missão tão importante. Mesmo assim, respondeu com determinação. Eu entendo, sim, e prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Vou tentar agradar seus pais. O voo estava marcado para dali a 2 dias, então Valentina precisou correr para as lojas em busca de uma roupa adequada para conhecer os futuros sogros. Experimentou dezenas de vestidos até finalmente encontrar um que julgou perfeito para a ocasião. Um modelo reto, elegante, num tom profundo de verde esmeralda, simples no corte, mas sofisticado na aparência. O vestido realçava seus cabelos castanhos e destacava lindamente seus olhos. Combinou a peça com um par de sapatos e uma bolsa em tons discretos, tudo cuidadosamente escolhido para que ela se sentisse à altura do ambiente que logo iria conhecer. Só depois disso, um pouco mais tranquila, conseguiu começar a organizar sua bagagem. No dia marcado, com o coração apertado, Valentina embarcou no avião. Durante o voo, a sensação de estar sobrevoando a terra era quase impossível de descrever. Foi um dos momentos mais emocionantes e intensos da vida de Valentina. Apesar da ansiedade, ela ficou muito satisfeita com a experiência. No entanto, assim que desembarcou e chegou à saída do aeroporto, deparou-se com um grande problema. Embora Renan tivesse lhe dado instruções detalhadas sobre como chegar à mansão da família, Valentina, que nunca havia estado em uma cidade grande, não fazia ideia de para que lado seguir. Foi então que um jovem taxista, parado ali por perto com seu carro, notou a moça parada com expressão perdida, apertando com força a alça da mala e olhando em volta, visivelmente desorientada. Compadecido, ele se aproximou. "Posso te dar uma carona?" perguntou com gentileza. "Dá para ver que é a sua primeira vez por aqui." Valentina olhou o homem dos pés à cabeça, ainda desconfiada, mas acabou concordando. "Eu preciso ir a este endereço aqui, mas não consigo me localizar, nem sei onde é a saída para o centro da cidade." Ela mostrou a ele uma folha com o endereço, que Renan havia anotado com cuidado. O motorista examinou o papel, e surpreso, voltou a olhar para ela. "Isso aqui é bem longe, viu? De metrô, você não vai conseguir chegar lá. Não. Esse condomínio é de luxo, e fica fora da cidade. Botaram você para ir longe mesmo." Ela olhou com esperança. "Você conhece esse lugar?" "Conheço sim. Eu te levo", respondeu ele, com um aceno de cabeça. "E pode ficar tranquila, não vou cobrar caro. A gente tem que ajudar quem vem de fora, né?" O motorista, que se apresentou como Nick Castro, colocou a mala dela no porta-malas e seguiu em direção ao endereço indicado. Para Valentina, a viagem pareceu durar uma eternidade. O condomínio ficava realmente muito longe do aeroporto. A paisagem do lado de fora era sempre a mesma. Longas rodovias ladeadas por florestas, ou de tempos em tempos, postos de gasolina e grandes centros comerciais separados por alguns quilômetros entre si. Durante o percurso, Nick lançava olhares discretos pelo retrovisor, observando a passageira com curiosidade. Até que, não resistindo mais, perguntou: "Você está indo visitar a família Antunes, não é?" "Sim", respondeu Valentina, um pouco apreensiva. "Por quê?" Uma breve e contida risada apareceu no espelho retrovisor. "Nada demais", respondeu Nick, dando de ombros. "É que, sabe como é, o que se fala por aqui desses ricaços." Como a pausa se alongou, Valentina acabou cedendo. "Não faço ideia." Ela não estava com muita vontade de conversar. Não era que o motorista lhe causasse má impressão, mas estava extremamente nervosa, e no fundo, ainda não sabia se podia ou não confiar naquele homem.
Já tinha ouvido muitas histórias sobre taxistas que, ao descobrirem que os passageiros estavam ligados a famílias ricas, tentavam assaltá-los, ou coisa pior. Desculpa, acho que te assustei, né? Disse Nick, como se lesse seus pensamentos. Mas olha, o que eu queria dizer mesmo é que os Antunes são gente complicada. Temperamento difícil. E tem mania de querer tudo do jeito deles. Então, só te digo uma coisa, toma cuidado. Para eles, magoar uma pessoa comum é como amassar um papel e jogar fora. Valentina ficou surpresa com a percepção do motorista, mas preferiu não comentar. Sabia muito bem que Carmen e o Sr. Augusto eram seus futuros sogros, e querendo ou não, ela teria que encontrar uma forma de conviver com eles. Quando finalmente chegaram ao destino, ela se deparou com um verdadeiro palacete. No centro da propriedade, imponente, erguia-se um luxuoso casarão de 3 andares. Meu Deus, parece até cena de filme, sussurrou Valentina, soltando o cinto de segurança. Antes de ela descer, Nick lançou um último olhar atento e lhe estendeu um cartão. Aqui, fica com meu contato. Só por precaução. E lembre-se, com os Antunes, é bom estar sempre alerta. Valentina agradeceu e pegou o cartão. Depois, com as pernas bambas de nervoso, puxou a mala e caminhou até o portão principal da mansão. E logo ficou claro que o motorista não estava mentindo sobre a natureza dos donos da casa. Embora Renan tivesse avisado os pais sobre a chegada da noiva, a recepção da família Antunes estava longe de ser calorosa. Assim que Valentina se sentou à mesa para o jantar, Carmen Antunes a encarou fixamente, não como se estivesse conhecendo a futura nora, mas como se estivesse diante de uma peça exótica de museu. Então quer dizer que você trabalha como veterinária? Cuida de gado? Perguntou ela, com visível desprezo na voz. Não exatamente, respondeu Valentina, um pouco sem graça. Eu sou assistente do veterinário da clínica onde trabalho. É, algo mais próximo de uma técnica, como uma enfermeira, acrescentou, lançando um olhar rápido para o Sr. Augusto Antunes, que naquele momento estava concentrado no prato que a empregada tinha acabado de servir. E então? Retrucou Carmen Antunes, arqueando uma sobrancelha com desdém. Já deve ter ajudado no parto de éguas, vacas, se sujado toda de esterco. Valentina quase se engasgou com a água mineral ao perceber o tom de deboche escancarado na voz da mulher. Não, imagina, respondeu, esforçando-se para manter a calma. Lá na clínica só atendemos animais pequenos, principalmente gatos e cachorros. Às vezes aparece um periquito, um hamster. O rosto de Carmen foi se transformando num misto de espanto e indignação. Meu Deus, murmurou ela. Augusto, você ouviu? Nosso filho trouxe para dentro da nossa casa uma tratadora de bichos. Sinceramente, eu esperava mais do nosso menino. Com toda aquela formação brilhante. Ela balançou a cabeça em sinal de lamento, lançando em seguida um olhar cortante para Valentina. E você, minha jovem? Estudou onde? Espero que pelo menos tenha feito alguma universidade decente. Valentina sentiu a boca secar. Estava tentando manter a postura, mas a cada segundo era mais difícil controlar as emoções. Eu não cursei universidade, respondeu, com honestidade. Me formei em um colégio técnico, com especialização em veterinária. E, assim que terminou de falar, imediatamente se arrependeu. Carmen lançou um olhar carregado de significado para o marido, e o Sr. Augusto franziu o senho, visivelmente contrariado. Bom, disse ele, pigarreando, levando em conta que também temos um conglomerado agroindustrial. Não é exatamente uma área fácil, mas é fundamental. Valentina, prosseguiu ele, mais formal, posso perguntar quem são seus pais? Ela baixou o olhar, corada, e respondeu, quase num sussurro, que foi criada apenas pela mãe, uma bibliotecária. Mas antes que pudesse terminar, ouviu uma risada amarga da futura sogra. Inacreditável, disse Carmen, enxugando a boca com o guardanapo. Os nossos netos vão carregar sangue de uma bibliotecária. Meus pais eram acadêmicos de 3ª geração. Continuou, ofendida. Eu tinha tanta esperança de que o Renan escolhesse uma noiva à altura. Alguém educada, refinada. Se ele tivesse começado a namorar a Ângela. Lembra, Augusto, como a gente queria que ele ficasse com a Ângela? Insistiu Carmen. Se ele tivesse ficado com ela,
e não fugido para essa cidadezinha miserável, a gente não estaria passando por essa vergonha agora. Valentina mantinha os maxilares cerrados com força. Claro que tinha prometido ao noivo que tentaria agradar os pais dele, mas aquilo estava se mostrando uma missão impossível. Carmen falava dela como se Valentina não estivesse ali, bem na frente dela, e continuava soltando comentários ácidos sem qualquer consideração. Calma, minha querida, você está exagerando, tentou intervir o Sr. Augusto, lançando um olhar de canto para a convidada. Tudo bem que ela não é filha de professor universitário, mas talvez isso até seja bom. Pelo menos teremos alguém com raízes mais simples na família. No fim das contas, quantas moças por aí têm diploma e são completamente sem noção? A Valentina parece uma boa garota. E mais, não podemos esquecer que essa é a escolha do nosso filho. E isso deve ser respeitado. Valentina ficou grata pela tentativa do futuro sogro de aliviar a tensão que tomava conta da mesa. Mas, ainda assim, nunca havia se sentido tão humilhada em toda a sua vida. Estava claro que ela não era bem-vinda naquela casa. E para piorar, começava a se sentir ridícula por ter aceitado ir até ali sem a presença de Renan. O Sr. Augusto lançou um olhar significativo para Carmen. Era como se os dois se comunicassem em silêncio, e mesmo assim, Valentina percebeu que havia algo estranho naquele ambiente. Um clima pesado, cheio de não ditos e segredos mal resolvidos. Ah, que tal fazermos um pequeno teste? Exclamou Carmen, batendo palmas quando um grande prato de ostras foi colocado à mesa. Valentina, consegue dizer quais os talheres corretos para comer esse prato delicado? Valentina entendeu na hora que aquilo era mais uma prova imposta pela sogra. Olhou com tristeza e confusão para o que havia diante dela. Sobre o guardanapo branco, repousava um pequeno pegador prateado e outro utensílio que lembrava vagamente uma faca de abrir cartas. Sinceramente, Valentina nem queria provar as ostras. Sempre achou estranho como as pessoas ficavam fascinadas com aquela substância viscosa e salgada, que ainda por cima exigia esforço para ser retirada da concha dura. Por fim, soltou um suspiro e simplesmente apontou para os pegadores, o que provocou uma reação imediata da milionária. Viu, Augusto? Está vendo? Exclamou Carmen, exaltada. Era exatamente isso que eu queria provar. Essa moça não tem noção nenhuma de etiqueta à mesa. Como é que vamos conversar com alguém assim? Foi então que Valentina não conseguiu mais se conter. Dona Carmen, me desculpe, mas com todo respeito, eu sinceramente não entendo o que tem de engraçado nisso. Nem todo mundo tem condições de comer ostras todos os dias. Mas por que a senhora acha que a educação de uma pessoa se mede por isso? Mesmo diante do olhar indignado da anfitriã, Valentina continuou. Sim, eu não tenho diploma universitário. Mas isso não quer dizer que eu não saiba quem foi o Machado de Assis, o Villa-Lobos ou o Portinari. Minha mãe trabalhou a vida inteira em biblioteca, e eu li muitos livros, pode acreditar. Fez uma pausa, então completou com firmeza. Se quer saber, eu não acho que minha profissão seja inferior à de um empresário ou professor universitário. Eu curo animais. Levo felicidade para a vida das pessoas comuns. E isso, para mim, já é mais do que suficiente. No segundo seguinte, um silêncio constrangedor se instalou à mesa. Valentina se preparou para o pior. Imaginava que seria expulsa da casa por ousar se defender dos ataques da futura sogra. Mas, surpreendentemente, foi o Sr. Augusto quem quebrou o silêncio, ignorando os beliscões e cotoveladas da esposa. Valentina, gostaria de dar uma volta comigo pelo nosso jardim? Acho que temos muito que conversar. Pouco depois, os dois caminhavam por um belíssimo jardim florido da mansão dos Antunes. Valentina estava encantada com a beleza e o cuidado do lugar, onde cada canto era preenchido com plantas exuberantes e bem cuidadas. Segundo o Sr. Augusto, 6 jardineiros profissionais se revezavam ali, monitorando constantemente as diversas áreas do parque. Eles seguiram até a parte leste do terreno, onde havia uma casinha de cachorro tão grande e bem feita que mais parecia um chalé em miniatura. Essa é a casa do meu melhor amigo, disse ele com um leve sorriso, e logo chamou suavemente, Duque. De dentro da casinha surgiu primeiro uma cabeça grande, quadrada e preto-prateada, e em seguida, apareceu o cachorro inteiro. Valentina não conseguiu conter um suspiro de admiração ao ver o cão por completo. Era um labrador grande e bonito. Os olhos do cachorro a observaram com atenção. Depois,
Duque caminhou lentamente até o dono e se encostou nele. Tranquilo. Tá ficando meio preguiçoso ultimamente, não é? Comentou o Sr. Augusto com carinho, fazendo um afago atrás das orelhas do animal. Tá comendo mal, e só sai de casa quando eu chamo. Ele lançou um olhar direto para Valentina, e ela entendeu. Aquela caminhada até ali não tinha sido por acaso. Eu fiquei pensando, vai que o Duque tá doente. Você poderia dar uma olhada. Como profissional? Nos olhos do futuro sogro havia um pedido sincero. Ficava claro o quanto ele se preocupava com o cão. Claro. Vamos ver o que está acontecendo, respondeu Valentina, se aproximando com cuidado. E aí, Duque, deixa eu dar uma olhada em você? Ela estendeu a mão, e depois de cheirá-la atentamente, o labrador permitiu que ela o acariciasse. Valentina fez uma análise cuidadosa e rapidamente identificou a causa do desconforto. Uma grande farpa, muito parecida com um espinho de roseira, estava profundamente encravada na almofada da pata dianteira esquerda. A região estava inchada, avermelhada e claramente inflamada. Aqui, olha só, mostrou ela ao Sr. Augusto, apontando o local. No mesmo instante, Duque soltou um ganido baixo e sofrido. Mas veja só, murmurou o empresário, surpreso. E eu nem percebi. Que mancada! Aposto que ele foi atrás de algum passarinho e acabou se enfiando no meio das roseiras. Esses bichos vivem cantando ali. Ele olhou para a farpa, confuso, sem saber o que fazer. Mas Valentina o tranquilizou. Não se preocupe. Eu já fiz esse tipo de remoção antes, disse Valentina com um sorriso tranquilo, enquanto se preparava para agir com precisão. Usando um pequeno frasco de álcool que sempre carregava na bolsa para emergências, ela retirou a farpa com todo cuidado. Duque mal se mexeu e soltou um suspiro de alívio assim que se viu livre do incômodo. Prontinho, disse ela, com um tom calmo. Agora só precisamos limpar bem e fazer um curativo com gaze e faixa. Depois, vou deixar recomendada uma pomada para evitar infecção. A patinha do Duque vai sarar rapidinho. Em uma semana, ele vai estar correndo por aí como novo, garantiu Valentina. O Sr. Augusto Antunes pegou o telefone imediatamente. Em poucos minutos, uma das funcionárias da casa apareceu apressada, trazendo todo o necessário para o curativo. Enquanto finalizava a limpeza e a bandagem, Valentina explicou que o Sr. Augusto tinha sido rápido ao perceber que algo não estava certo. Se tivessem esperado mais alguns dias, aquela farpa poderia ter causado uma infecção grave, e nesse caso, a única saída talvez fosse amputar a pata do animal. O empresário observava, impressionado, o cuidado e a firmeza com que Valentina tratava Duque, e como o cachorro, tão dócil sob seu toque, demonstrava total confiança nela. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele deixou de vê-la apenas como noivinha simples do filho. Passou a enxergá-la como uma profissional de verdade, competente, segura, dedicada. E isso mudou completamente sua opinião. Muito obrigado, Valentina, disse ele com sinceridade, assim que tudo terminou. Duque, que recebeu um petisco como recompensa pela paciência, voltou contente para sua casinha. Para ser honesto, fui injusto com você, confessou o Sr. Augusto. E a Carmen também. Passou dos limites. Mas agora posso dizer com convicção, fico feliz que nosso filho tenha escolhido você. Mais tarde, de volta a casa, quando Carmen tentou novamente alfinetar a nora, bastou um olhar firme e severo do marido para que ela se calasse na hora. Naquela mesma noite, o Sr. Augusto contou à esposa tudo o que havia acontecido no jardim, como Valentina tinha salvado o cão da família, e a repreendeu por julgar as pessoas apenas pela origem ou classe social. Se não fosse essa tratadora de bichos, como você diz, nosso Duque estaria agora com uma pata a menos, disse ele, indignado. Você acha mesmo que eu conseguiria conviver com isso? É melhor parar com esses insultos. Essa moça é inteligente, dedicada, e tem mais cabeça que muita gente por aí. Carmen resmungou algo inaudível, alegando que tudo não passava de sorte. Não conseguia entender por que o marido estava tão encantado com Valentina. Ainda assim, as palavras dele surtiram efeito. Apesar de manter a desconfiança e certa distância, Carmen não voltou a ofender Valentina diretamente, provavelmente temendo outra bronca do marido. Na manhã seguinte, Valentina pediu permissão à futura sogra para dar uma volta pela casa. Estava encantada com a beleza e a elegância daquele lugar. Carmen concordou com a ideia da visita à casa, ainda que de má vontade, e claro,
Não perdeu a chance de soltar mais uma alfinetada. Mas olha aqui, mocinha, nada de ficar encostando nas coisas. Tudo aqui é caríssimo. Deus me livre se você quebrar alguma coisa. Isso ia te deixar endividada pro resto da vida. Valentina apenas concordou, ignorando o comentário maldoso, e saiu para explorar os cômodos do casarão. No hall do segundo andar, notou várias fotos de família penduradas com elegância nas paredes, em formato de tabuleiro de xadrez. Ao se aproximar, ficou um pouco confusa. Em algumas das imagens, o casal Antunes aparecia ao lado de um jovem estranho, com cabelos loiros cacheados que caíam em ondas desordenadas sobre os ombros largos. Dona Carmen, quem é esse aqui? Perguntou Valentina com curiosidade, observando uma das fotos da parede enquanto a futura sogra se aproximava. Carmen franziu a testa, surpresa com a pergunta. Primeiro pareceu confusa, depois, desconfiada. Tá brincando comigo, é isso? Disse, estreitando os olhos. Valentina a olhou sem entender. Estava realmente perdida. Como assim você não reconhece o seu próprio noivo? Retrucou Carmen, visivelmente irritada. Ela deu de ombros, mas logo seu tom mudou para algo mais amargo e triste. A verdade é que, hoje em dia, o Renan quase não fala mais com a gente. Manda uma mensagem ou outra, quando tem tempo. Só áudios curtos. Carmen soltou um suspiro longo, apertando o lenço nas mãos com força. Depois que terminou a faculdade e foi trabalhar na cidade grande, simplesmente se afastou. Antes a gente conversava quase todo dia. Agora, nem atende mais o telefone. Só responde quando quer. Enquanto falava, era evidente a dor por trás da arrogância habitual. Valentina enxergou ali, por um instante, não a mulher altiva de sempre, mas uma mãe magoada com a ausência do filho. Mas ela mesma estava em choque. A senhora tá dizendo que esse da foto é o Renan? O seu filho? Perguntou, só por desencargo de consciência. Não conseguia acreditar no que via, ou ouvia. Carmen a olhou, perplexa, como se Valentina tivesse dito o maior absurdo do mundo. E então Carmen Antunes confirmou que, sim, aquele das fotos era mesmo Renan Antunes. Meu Deus! Então o que está acontecendo? Disse Valentina, levando as mãos à cabeça. Dona Carmen, o homem com quem estou noiva não se parece em nada com seu filho. Mas ele usou esse nome, me deu este endereço, e me mandou vir conhecê-los antes do noivado. Valentina estava paralisada diante da mãe do suposto noivo, tomada por um medo real. O homem com quem vinha se relacionando era, na verdade, um farsante. E pior, havia enviado-a à casa de pessoas completamente desconhecidas para ele. Acho que você perdeu o juízo de vez, exclamou Carmen, erguendo as mãos com indignação. Valentina começou a tremer dos pés à cabeça. As lágrimas encheram seus olhos, e seu peito parecia prestes a se partir ao meio. Ele me enganou. Gritou, chorando desesperadamente. Ele me enganou esse tempo todo. Carmen empalideceu, dando um passo para trás, assustada com a reação da moça. Valentina tentava se explicar, mesmo em meio às lágrimas. A senhora não entende. O homem com quem estou saindo é completamente diferente. Mesmo se ele cortasse o cabelo, ainda assim não se pareceria com seu filho. Se alguém está usando o nome do Renan e se comunica com vocês só por mensagem, pode ser que algo tenha acontecido com o verdadeiro Renan. Ela tentou segurar a mão de Carmen, mas a mulher a afastou com repulsa. Me solta! Augusto! Gritou Carmen, chamando o marido. Manda o segurança tirar essa louca da minha casa. Agora! Ela se desvencilhou da jovem com nojo, sem dar ouvidos ao que Valentina dizia. Não queria, ou se recusava, a acreditar naquilo. Deve ter enlouquecido, gritou Carmen. Coitada! Pirou de vez. O segurança chegou em segundos, e segurando Valentina firmemente pelo braço, começou a escoltá-la para fora da mansão. É isso que acontece quando se deixa uma caipira entrar numa casa de gente rica, disse Carmen, virando-se para o marido com desprezo. O senhor Augusto apenas observava, atônito, sem dizer uma palavra, enquanto Valentina era expulsa do portão, em prantos. Do lado de fora da mansão, arrasada, Valentina se sentou sobre a própria mala. Deixou os braços caírem sobre o colo, esgotada. Ainda não conseguia acreditar no que tinha acabado de viver. Como pôde se enganar tanto com o homem que julgava ser seu noivo?
Tirou o celular do bolso da jaqueta, pensando em rever algumas fotos de Renan. Afinal, durante o tempo em que moraram juntos, ela havia tirado inúmeras selfies e retratos dele. Mas, ao abrir a galeria, ficou em choque. Não havia uma única imagem dele salva no aparelho. Não é possível, murmurou, incrédula. Ele apagou tudo? Tentou entender como aquilo poderia ter acontecido. E então, de repente, a lembrança veio. Ele já havia usado seu celular. Seu rosto ficou pálido. Recordou o momento em que Renan pediu para desbloquear o aparelho, dizendo que precisava enviar uns arquivos do trabalho ao chefe. Posso usar seu e-mail rapidinho para mandar uns arquivos? O meu travou de vez. Acho que vou ter que trocar de conta. Ele tinha dito, com naturalidade. Ingênua, Valentina havia liberado o celular, sem desconfiar de nada. Isso foi pouco antes daquela viagem, murmurou, balançando a cabeça e soltando um longo suspiro. Que idiota! Como fui ingênua! Sem saber o que fazer, tirou da bolsa o cartão de visitas da única pessoa que, naquele momento, poderia ajudá-la. Cerca de meia hora depois, o carro de Nick Castro encostou diante do portão da mansão da família Antunes. Acabou o baile de gala? Brincou ele, aparecendo pela janela. Parece que sim, respondeu Valentina, tentando sorrir. Nick saiu do carro para ajudá-la a colocar a mala no porta-malas. Não fica assim, disse ele, durante o caminho. Pode acreditar. Quem trata os outros com desprezo um dia acaba pagando por isso. Valentina olhou para ele pelo espelho retrovisor, e ao encontrar o olhar solidário do motorista, concordou lentamente. Você nem imagina o quanto tem razão. Contou a ele tudo o que havia acontecido naquele dia. Nick a ouviu com atenção e empatia. Desabafar ajudou Valentina a se sentir um pouco melhor. Infelizmente, ele não podia fazer mais do que isso. Mas era sincero no que sentia. Ao chegar ao aeroporto, Valentina foi direto ao guichê de passagens para comprar a passagem de volta. Mas, ao ouvir o valor, quase chorou ali mesmo. Simplesmente não tinha dinheiro suficiente. Ela e Renan haviam combinado que a passagem de volta seria paga pelos pais dele. Diante do que descobriu, agora estava totalmente desamparada. Sem saída, Valentina voltou ao estacionamento e contou a Nick sobre o que havia acontecido. Olha, passagem de avião eu não consigo, infelizmente, disse ele, checando a própria carteira. Mas te colocar num ônibus, isso eu consigo resolver. Com um sorriso gentil, explicou que a viagem de ônibus levaria mais tempo, mas seria muito mais barata. Valentina agradeceu emocionada pela ajuda e prometeu que enviaria o dinheiro para ele assim que chegasse em casa. Juro por tudo, nunca vou esquecer o que você fez por mim, disse ela. Em seguida, os dois seguiram para a rodoviária, onde Valentina finalmente conseguiu comprar sua passagem de volta. Durante todo o caminho até lá, ela tentava ligar para o noivo. Mas Renan não atendia e também não respondia nenhuma das mensagens enviadas. A cada minuto, o sentimento de certeza aumentava dentro dela. Aquele homem era um completo estranho que havia se aproveitado da sua inocência e dos seus sentimentos com segundas intenções. Por mais doloroso que fosse admitir, Valentina havia sido vítima de um dos golpes mais cruéis, aquele que usa o amor e a confiança como isca. Quando desembarcou do ônibus, foi direto para o apartamento alugado onde morava. Abriu a porta chamando pelo noivo. Renan? Você voltou? Mas tudo que ouviu foi silêncio. Foi até o quarto, e parou, imóvel. Seu notebook não estava mais sobre a escrivaninha. Os fones de ouvido, que ganhou de presente no último aniversário, também tinham sumido. Desesperada, correu até o armário, abriu a caixa onde guardava o dinheiro do salário mês após mês. Vazio, sussurrou, deixando a lata cair no chão. E naquele instante, seu coração desabou junto. Valentina se deixou cair ao chão e chorou. Estava claro, ele a havia roubado por completo. Ainda sem acreditar no que via, forçou-se a abrir todos os armários e verificar todas as prateleiras. Estava confirmado. Todas as roupas e pertences de Renan haviam sumido, como se o noivo rico e charmoso jamais tivesse existido. O pior de tudo era saber que aquele homem, seja lá quem fosse, tinha conseguido enganar não só Valentina, mas também os próprios Antunes, empresários experientes. Era inacreditável como ele havia conseguido manter essa farsa por tanto tempo, tirando o dinheiro dos pais do verdadeiro Renan, fingindo ser o filho deles.
E diante disso, Valentina não conseguia parar de pensar: onde estaria o verdadeiro Renan? E se algo muito pior tivesse acontecido com ele? No dia seguinte, ela decidiu procurar a polícia e registrar uma ocorrência contra o farsante. Mas o policial de plantão se recusou terminantemente a aceitar sua queixa. E por que exatamente você acha que ele desapareceu? Perguntou. Vai ver, o rapaz só desistiu de casar com você. Desculpa a franqueza, mas eu estou dizendo que esse homem não é Renan Antunes. Insistia Valentina. Ele só está se passando por ele. E está enganando a família dele também, tirando o dinheiro deles. Moça, você andou vendo série policial demais, respondeu o policial, balançando a cabeça. Se os pais desse rapaz não deram queixa, então está tudo certo com ele. Vá para casa e esqueça essa história. Segue sua vida. Valentina saiu da delegacia de mãos vazias. Sentia-se impotente, triste, frustrada. Perdeu seus bens, sua confiança e sua paz. Mas, em parte, o policial tinha razão. Sua vida não acabava ali. E no dia seguinte, ela já precisava estar de volta ao trabalho. Aceitando o inevitável, Valentina tentou não pensar mais no que havia vivido e mergulhou de volta na rotina. No primeiro dia de volta à clínica, ela pediu um adiantamento do salário, e assim que recebeu, fez questão de devolver o valor da passagem ao taxista Nick. Nick ficou feliz por saber que ela não o havia esquecido e mandou alguns emojis engraçados como resposta. Valentina sorriu ao vê-los na tela. Escreveu para ele: "Como você tá?" E assim começou uma conversa leve e espontânea entre os dois. Algum tempo depois, Nick perguntou se podia ligar para ela. Valentina aceitou. Estava feliz por ouvir a voz de alguém que, em um momento tão difícil, tinha sido tão generoso. 3 semanas se passaram. Foi quando Valentina recebeu uma notícia devastadora. Sua mãe, Joana, foi diagnosticada com uma grave condição cardíaca e precisou ser internada com urgência. "Não perca as esperanças, Valentina", disse o Dr. José Valença, o médico responsável. "Sua mãe ainda pode ser salva. Mas será necessário fazer uma cirurgia muito cara. Se você conseguir arrecadar o valor, há grandes chances de recuperação completa." Valentina ficou atordoada. É claro que faria qualquer coisa para salvar a mãe. Mas como conseguir aquele dinheiro em tão pouco tempo? O médico foi claro: o tempo era limitado. Sem alternativa, Valentina decidiu tentar um empréstimo. A essa altura, já havia deixado para trás qualquer lembrança do noivo golpista. A saúde de sua mãe era sua única prioridade agora. Quanto aos Antunes, com todo aquele orgulho e arrogância, que resolvessem sozinhos o mistério do paradeiro do filho verdadeiro. Ela já havia dado uma pista. O resto era por conta deles. Naquela noite, para sua completa surpresa, quem apareceu à sua porta foi ninguém menos que o Sr. Augusto Antunes, acompanhado da esposa, Carmen. Valentina cruzou os braços e os encarou com seriedade. "A que devo a honra?" perguntou, fria. Ela não havia esquecido a humilhação que sofreu, e não tinha intenção de fingir satisfação com aquela visita inesperada. "Valentina, desculpe aparecer assim, tão tarde", começou o Sr. Augusto. "Mas receio que você estivesse certa sobre nosso filho. Ele realmente desapareceu." Valentina olhou para os olhos marejados de Carmen e suspirou profundamente antes de abrir a porta e deixá-los entrar. O empresário explicou que Renan já estava semanas sem responder a nenhuma mensagem. Depois do último depósito feito em sua conta, simplesmente sumiu. Nenhuma ligação, nenhum sinal. "Foi aí que comecei a pensar que talvez algo sério tivesse acontecido", disse Carmen, enxugando os olhos com um lenço. "Pegamos o último áudio que ele nos mandou e enviamos para uma perícia." "E qual foi o resultado?" perguntou Valentina, franzindo a testa. "Era uma inteligência artificial", respondeu o Sr. Augusto, com um olhar pesado. "Alguém usou gravações reais da voz do nosso filho para simular novas mensagens e sustentar a farsa. Então criaram uma imitação da voz dele, com base nas mensagens antigas?" completou Valentina, tentando entender. "Exatamente", confirmou ele. Valentina levou alguns segundos para assimilar a informação. "Isso é totalmente possível", murmurou. "O Renan, quer dizer, o homem que se passava por ele, dizia que trabalhava numa grande empresa de tecnologia." "Faz sentido."
Ele provavelmente sabia como fazer esse tipo de coisa. Por favor, Valentina, pediu o Sr. Augusto, com genuína angústia na voz, qualquer detalhe pode nos ajudar. Até a menor pista pode nos aproximar da verdade sobre o desaparecimento do nosso filho. Ela queria muito ajudar, mas não sabia como. Nem uma única foto do impostor restou com ela. Foi então que, de repente, algo lhe veio à mente. Esperem, acho que ele chegou a comentar algo sobre isso. Dizia que queria juntar muito dinheiro e se mudar para o litoral. Os olhos do casal Antunes se encontraram, inquietos. Para o litoral? Mas qual? Perguntou o Sr. Augusto, com esperança. Valentina apertou os olhos, tentando puxar da memória todas as conversas que tivera com o falso Renan. Até que, de repente, estalou os dedos. Balneário Camboriú. Isso mesmo. Lembrou Valentina. Ele dizia que sonhava em se mudar para lá. Mas não sei se chegou a realizar esse plano. Depois que fugiu, nunca mais me procurou. Me deixou sem nada. Os dois agradeceram sinceramente e, em seguida, foram embora. Logo após a visita, o Sr. Augusto contratou os melhores detetives particulares disponíveis, com a missão de encontrar o impostor e descobrir o que ele havia feito com o verdadeiro Renan. Para alívio da família, o resultado veio rápido. Em apenas uma semana, os investigadores enviaram um vídeo gravado diretamente de uma cidade litorânea. No vídeo, um rapaz encostado na parede, com aparência quase de modelo, contava sua história. Qual é o seu nome? Exigia um dos detetives, em tom firme. Fala. Max. Max Oliveira. 27 anos, respondeu o jovem, o mesmo que havia se passado pelo filho dos Antunes. E você conhecia Renan Antunes? Perguntou o segundo investigador, segurando-o pela camisa. Fala. Onde ele está? O que você fez com ele? Max Oliveira começou a contar tudo. Disse que ele e Renan realmente foram amigos. Estudaram juntos no último ano da faculdade. Mas, com o tempo, Max, que havia crescido em uma família muito humilde, começou a sentir uma inveja cada vez maior do amigo rico. Até que teve uma ideia. Ele poderia mudar completamente de vida. Bastava assumir o lugar de Renan. Para isso, precisava primeiro dar um fim no verdadeiro herdeiro dos Antunes. Aproveitando uma viagem que os dois fariam juntos, Max inventou um passeio turístico e atraiu o amigo para uma área pantanosa. Então você matou o filho dos Antunes naquela floresta? Pressionou um dos detetives, sem desviar o olhar. Eu não sei, gaguejou Max, tremendo. Só deixei ele lá, preso no brejo, e fugi. Não sei o que aconteceu depois. Pode ter se afundado, pode ter sido atacado, ou talvez tenha conseguido sair. Eu juro que não sei. Max contou que, antes de abandonar Renan, o enganou para conseguir o celular dele, e com isso, descobriu a senha. Isso permitiu acessar todas as informações necessárias para criar uma réplica digital do amigo, que depois usou para se comunicar com os pais dele. E como você viveu esse tempo todo? Insistiu o segundo detetive. Sem os documentos do Renan. Max não aguentou, e apesar do hematoma visível no rosto, abriu um sorriso presunçoso. Eu não precisava de documentos, disse com frieza. Bastava convencer todo mundo de que eu era Renan Antunes, filho de um milionário. Ninguém pedia para ver RG. Eu vivia com o dinheiro dos pais dele. E aquele papo de trabalho? Só fachada. Um teatrinho bonito para enganar idiotas que me deixavam morar com elas. Meu Deus! Exclamou Carmen Antunes, cobrindo o rosto com as mãos. Não posso acreditar no nível de frieza desse miserável. Ele enganou todo mundo. E o Renan? O que aconteceu com meu filho? Será que ele morreu naquele maldito pântano? Desesperada, a mãe caiu em lágrimas, e o marido tentou consolá-la, garantindo que fariam o impossível para encontrar o filho, custasse o que custasse. Com pressão dos detetives, Max acabou revelando a localização aproximada de onde teria deixado Renan. Com isso, o Sr. Augusto ordenou imediatamente que o impostor fosse entregue às autoridades. Deixa ele esfriar a cabeça numa cela, disse, com dureza. Em vez de estar se esbaldando ao sol na praia, vai passar um bom tempo atrás das grades. A partir daquele momento, o empresário deu início a uma busca em larga escala nas regiões indicadas por Max onde, supostamente, o filho deles tinha sido visto pela última vez.
Não demorou muito até encontrarem o rapaz, vivo, em uma vila isolada, localizada a poucos quilômetros da floresta. No dia do desaparecimento, um guarda florestal fazia ronda justamente no setor onde Renan havia afundado no brejo. Ao ouvir os gritos desesperados, o guarda correu para ajudar. Por um milagre, conseguiu resgatar o jovem das águas traiçoeiras, que já quase o tinham engolido por completo. A única coisa é que, por causa do choque, do frio, seu filho perdeu completamente a memória, explicou o homem ao Sr. Augusto, quando este chegou ao local. Eu não sei bem como aconteceu. Quando consegui tirar ele dali, já estava desacordado. Depois, recobrou os sentidos, mas não lembrava de nada, nem do nome, nem de onde tinha vindo. Assim que o casal Antunes conseguiu trazer Renan de volta à cidade, ele foi internado em uma clínica particular para reabilitação. Logo depois, Carmen Antunes foi pessoalmente procurar Valentina. Sentia um profundo desejo de agradecer a moça. Afinal, sem sua ajuda, talvez jamais tivessem reencontrado o filho. E mais, foi graças a Valentina que o impostor foi desmascarado. Peço o que quiser, minha querida, disse Carmen, quase chorando. Se não fosse você, nunca teríamos descoberto a armadilha em que caímos. Mas Valentina, orgulhosa como era, recusou qualquer recompensa. Naquele momento, tudo o que lhe preocupava era conseguir o dinheiro para pagar a cirurgia da mãe. Infelizmente, o pedido de empréstimo foi negado, pois sua renda na clínica veterinária era considerada baixa demais. Num de seus dias de folga, Valentina foi visitar a mãe no hospital. Ao entrar no quarto, levou um susto. O Dr. José Valença, médico de Joana, estava lá com um grande sorriso no rosto. Chegou na hora certa, Valentina, disse ele, animado. Hoje começaremos a preparar sua mãe para a cirurgia. Como assim, doutor? Perguntou Valentina, confusa, embora seu coração já começasse a se encher de esperança. Conseguimos uma vaga pelo SUS? Nada disso, respondeu ele, balançando a cabeça. O Sr. Antunes cobriu todos os custos da operação e da recuperação. A transferência foi feita hoje de manhã. Ele pediu que eu lhe dissesse que isso foi feito como forma de agradecimento. Valentina, tomada por emoções conflitantes, sentou-se à beira da cama e segurou a mão da mãe. Se algum dia ela havia sentido alguma gratidão por ter cruzado o caminho daquela família milionária, era agora, naquele momento crucial para a vida de sua mãe. Ela continuava mantendo contato com Nick. Com o tempo, as conversas por telefone fortaleceram a amizade entre os dois. Valentina já o havia convidado várias vezes para visitar sua cidade, mas ele sempre se mostrava um pouco retraído. Até que, um dia, Nick enfrentou um sério desentendimento com o chefe e acabou sendo demitido. Pior, saiu com a reputação manchada. O gerente da empresa onde trabalhava prometeu que ele não conseguiria mais emprego como motorista em nenhum lugar decente da capital. Deixa isso pra lá, exclamou Valentina, ao saber da notícia. Vem morar aqui com a gente. Eu te ajudo a conseguir um novo trabalho. Aqui os taxistas são respeitados, valorizados. Não é que nem aí. O jeito de tratar as pessoas aqui é outro. Nick pensou um pouco e acabou aceitando. Não tinha muito a perder. Não tinha família na cidade grande. Cresceu em um orfanato e sempre sonhou em um dia abrir sua própria oficina mecânica. Mas, aparentemente, esse sonho ainda teria que esperar. Enquanto isso, na clínica particular da capital, graças ao trabalho de uma equipe especializada em reabilitação e saúde mental, Renan Antunes finalmente recuperou a memória. Lembrou-se de tudo, quem era, o que tinha acontecido naquele pântano. Seu relato coincidia exatamente com os depoimentos de Max e do guarda florestal. Com isso, ficou claro que Max seria processado por tentativa de homicídio. Após seu tempo sob custódia, ele foi encaminhado a julgamento. Já fora da clínica, Renan ficou obcecado com a ideia de encontrar a jovem que, ainda que indiretamente, havia salvado sua vida. Se não fosse por essa Valentina, dizia ele, eu teria passado o resto da vida naquela vila, sem memória, sem identidade, sem mim mesmo. É bonito da sua parte querer agradecê-la, filho, respondeu o Sr. Augusto, lançando um olhar incerto para a esposa. Mas preciso te alertar, nós não nos despedimos da Valentina da melhor maneira possível. Duvido muito que ela vá querer conversar com a gente de novo. Como assim? O que aconteceu? Perguntou Renan,
sem entender. Foi então que o pai, visivelmente constrangido, começou a contar as circunstâncias em que haviam conhecido Valentina, e como tudo terminou. Renan ficou decepcionado com o comportamento dos pais, mas isso não diminuiu seu desejo de conhecer a jovem que, mesmo depois de tudo, ajudou a salvá-lo. Ele pegou um voo para a pequena cidade onde ela morava, levando consigo um enorme buquê de rosas em tons de rosa e branco. Assim que chegou, foi direto ao endereço informado. Valentina ficou surpresa ao vê-lo à sua porta com as flores. Renan se apresentou, contou que estava em tratamento intensivo de reabilitação, e por isso, não tinha conseguido vir antes para agradecê-la pessoalmente. Eu entendo que você não queira contato com meus pais, disse ele, baixando o olhar. Eles me contaram tudo. Mas, mesmo assim, eu gostaria de arriscar e te convidar para jantar. Você é realmente especial. Conseguiu, mesmo com tudo o que passou, ajudar minha família. Sou muito grato. Valentina ficou sem jeito diante daquele gesto tão grandioso e das palavras sinceras do jovem milionário. Mas, com o rosto corado, teve que recusar. Renan, por favor, não fique chateado, disse ela, tentando ser delicada. Mas eu já estou com outra pessoa. E estou muito feliz com ele. Eu o amo. Renan, cujo coração já tinha se abalado ao encontrar Valentina e ouvir sua voz doce, fingiu aceitar a recusa com maturidade. Mas, por dentro, decidiu descobrir quem era o rival por quem ela estava tão apaixonada. Ao descobrir que se tratava de um simples taxista, Renan sentiu uma pontada de desprezo por Nick e um certo ar de superioridade. Afinal, ele acreditava que poderia oferecer a Valentina muito mais do que um homem sem posses. Esperou o final do turno de Nick, e quando encontrou, foi direto ao ponto, bloqueando sua passagem e propondo, em tom cortês, que ele se afastasse de Valentina. E por que exatamente você acha que eu aceitaria isso? Retrucou Nick com um sorriso irônico, já arregaçando as mangas. Vamos evitar discursos desnecessários, cortou Renan, levantando a mão. Você sabe tão bem quanto eu que essa garota merece mais. Ela não nasceu para passar a vida inteira ralando em clínica veterinária nem para namorar alguém que passa a noite dirigindo. A resposta de Nick foi direta, no bom e velho idioma masculino. Ele disse, sem meias palavras, o que pensava sobre o dinheiro de Renan, sobre seu suposto status, e deixou claro que não pretendia abrir mão da mulher que amava. O jovem taxista não tinha a menor intenção de desistir do relacionamento com Valentina, que havia acabado de atingir um novo patamar, muito mais profundo. Quando Nick se mudou para a cidade dela, Valentina cumpriu o que havia prometido. Fez tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Chegou a escrever pessoalmente uma carta de recomendação, graças à qual ele conseguiu emprego como motorista no melhor serviço de transporte da região. Foi então que Nick percebeu que seus sentimentos por Valentina iam muito além da amizade. E algum tempo depois, quando ela correspondeu a esse sentimento, ele teve certeza de uma coisa: jamais a deixaria. Por nada. Nem por ninguém. E se for só uma questão de dinheiro? Provocou Renan de repente, com um tom desafiador. Diz quanto quer. Eu te transfiro hoje mesmo. Mas depois disso, você se afasta da Valentina. Me deixa consertar o que meus pais fizeram de errado. Nick não respondeu com palavras. Partiu para cima como um raio, e os dois se envolveram numa luta curta, intensa, cada um tentando superar o outro com toda a força que tinha. Depois de alguns minutos de tensão e suor, Renan recuou, exausto e convencido. O taxista não desistiria de Valentina. Percebendo isso, ele finalmente tomou uma decisão madura. Deu um passo para trás e parou de insistir. A partir daí, os dois até começaram a se entender. Eventualmente, Renan visitava a cidade por causa dos negócios da família, e Nick era quem o levava até os escritórios. Enquanto isso, Nick e Valentina estavam completamente envolvidos com os preparativos do casamento. Optaram por uma celebração simples, num café acolhedor, cercados apenas por amigos próximos e familiares. Na véspera da festa, o casal combinou de ir até o local experimentar o bolo que seria servido na recepção. Valentina chegou primeiro, conforme o combinado, e esperava do lado de fora do café, olhando ansiosa para o relógio. Onde é que você está, Nick? Pensava, sem entender por que ele estava demorando tanto. Mais cedo, Nick tinha pedido que ela fosse sozinha até lá. Explicou que havia surgido uma corrida de última hora, um pedido urgente e muito bem pago,
e que o gerente do serviço de transporte insistiu para que ele mesmo atendesse o cliente. Tudo bem, disse Valentina, com um sorriso compreensivo. Ela sabia que dinheiro sempre faria falta, e nunca reclamava quando surgiam imprevistos no trabalho de Nick. Mas, dessa vez, o coração de Valentina batia inquieto. Ela sentia na pele que algo estava errado com seu noivo. De repente, o celular vibrou discretamente. Ao ver o nome de Nick na tela, ela suspirou aliviada. Nick, onde você se meteu? Se demorar mais, vão comer todas as sobremesas. Mas os minutos seguintes a fizeram envelhecer anos num piscar de olhos. Quem ligava do telefone de Nick não era ele, e sim um capitão da polícia, que havia acabado de chegar ao local de um terrível acidente. O táxi dirigido por Nick havia perdido o controle em uma estrada molhada após a chuva da noite anterior, invadindo a pista contrária e colidindo de frente com uma carreta. O motorista morreu na hora, disse o policial com frieza, antes de encerrar a ligação. Valentina não se lembrava como foi parar no hospital. A última coisa que viu foi a rua em frente ao café. Depois, apenas escuridão. Já no quarto, explicaram que ela havia sofrido um colapso nervoso. A crise de histeria só cessou quando ela desmaiou na escadaria do restaurante. Ela não queria mais viver. A dor era insuportável. O que era para ser o dia do casamento se transformou em um funeral. Nada poderia ser mais cruel. E o pior, ela sequer teve tempo de se tornar viúva. Havia perdido o homem que amava antes mesmo de dizer sim. Levou um ano inteiro para se recuperar do trauma. Durante esse tempo, como uma sombra silenciosa, foi Renan quem esteve ao seu lado, oferecendo apoio constante, mesmo à distância. Ao saber da morte do taxista, Renan custou a acreditar. Sentiu uma profunda compaixão por Valentina, e movido por esse sentimento, fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudá-la a superar o luto. Aos poucos, Valentina começou a reencontrar pequenos pontos de luz em sua vida. Passou a passear mais nos parques, retomou o contato com amigas, mas ainda não conseguia voltar ao trabalho. Temia que o contato com os animais despertasse gatilhos emocionais, já que o amor que perdeu também estava ligado àquele ambiente. Renan continuava presente, e ao notar que ela melhorava, começou a demonstrar pequenos gestos de carinho, discretos, respeitosos. O tempo, como se espera, conseguiu amenizar a ferida mais profunda no coração de Valentina. E por fim, ela começou a aceitar as atenções de Renan. Meses se passaram, e eles se casaram, e Valentina tornou-se, enfim, parte da família Antunes. Ela fez cursos de especialização em veterinária e abriu sua própria clínica. O espaço contava, inclusive, com um setor de atendimento solidário, destinado a animais cujos donos não tinham condições de pagar pelo tratamento. Renan seguiu os passos do pai e investiu toda a sua energia nos negócios da família. A empresa prosperava, e o Sr. Augusto não conseguia esconder o orgulho ao ver o sucesso do filho. Os Antunes viviam com harmonia e equilíbrio. Evitavam discussões desnecessárias e sempre buscavam resolver os problemas juntos. E o mais surpreendente, Carmen, agora oficialmente sogra de Valentina, passou a nutrir um verdadeiro carinho pela nora. E ainda teve um motivo a mais para se derreter. Um ano depois do casamento, Valentina deu à luz uma linda menina, a primeira neta da família. Obrigado por acompanhar mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, deixa seu like. Para você é rapidinho, mas para mim faz toda a diferença.